Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Abre comigo, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Gálatas, lá no Novo Testamento. Carta aos Gálatas, capítulo de número 2. E assim que você achar, diga um amém aí, diga um aleluia. Perguntou para o irmão que está do seu lado aí, você está aleluiado hoje, irmão? Se ele não deu um aleluia, porque provavelmente ele não está aleluiado não, irmãos. Porque crente aleluiado, ele dá aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos então hoje sobre uma palavra, e nós temos como base o texto aí de Gálatas capítulo 2, a partir do verso número 11. Acompanha comigo aí, Gálatas 2, a partir do verso 11. O texto está relatando sobre um conflito que houve aí entre Paulo e Pedro, que o texto vai chamar de Cefas aí. Verso 11 diz então: quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, isso é Paulo falando, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. O verso 14 diz: quando porém eu vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos, e ele diz então para Pedro: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Não faz confusão aí não, viu, irmãos? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Diga aí um amém. Amém. Aleluia. Vamos orar comigo. Peça para o Senhor falar contigo essa noite, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos nessa noite. Senhor, desde já eu quero Te render graças por cada vida aqui presente. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou, e nos amou a tal ponto de entregar o Seu Filho por nós. Nós estamos aqui como igreja do Senhor, nós estamos aqui porque nós necessitamos de Ti, da Tua palavra, do Teu auxílio. Por isso, Espírito Santo da verdade, nos ensina essa noite. Pai, em nome de Jesus, edifica-nos neste lugar, que nós venhamos sair daqui edificados, derramando o Teu amor sobre nós. Dai-nos empatia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cumpre em nós, meu Pai, toda a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga aí um amém, irmãos. Aleluia. Então é sobre essa palavra que eu quero comentar com os irmãos. Eu quero falar então de algo aqui, irmãos, muito complicado, e algo que na verdade nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso andar diário, posso-se dizer assim. Eu quero falar sobre conflitos. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem passado por conflitos? Eu quero falar sobre conflitos. Eu quero falar aqui então, essa noite, talvez na linguagem de hoje, sobre arenga. Diga para a pessoa que está do seu lado: não é arengueiro não, né, irmão? É sobre mais ou menos esse negócio que eu quero falar com você hoje aqui, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a igreja primitiva está caminhando aqui para o seu avanço, para o seu crescimento, e Paulo, o apóstolo, ele, num determinado momento, ele observa Pedro e os demais judeus que estavam com ele. Um dentre esses era Barnabé. Paulo observa então que Pedro está fazendo algo, e esse algo que Pedro está fazendo é algo que Paulo vai intitular como algo repreensível. Ei, deixa eu te falar,
às vezes eu e você vamos estar numa posição repreensível. E quando eu e você estivermos numa posição repreensível, nós somos dignos de repreensão. Amém, irmãos? E às vezes o conflito, a arenga, ela nasce a partir daí. Porque tem gente que está errado, é repreensível, mas não quer receber correção, não quer ser repreendido. E a partir desse momento que você está numa posição repreensível e rejeita a repreensão, já começa a se manifestar o quão criança espiritualmente você é. Porque aquele que é adulto, ele assume os seus erros, sim ou não, irmãos? Nem sempre. Nem sempre. Tem alguns adultos que você vai conversar com ele, ele errou, mas ele insiste em jogar a culpa no outro. Você conhece gente assim? Diga para a pessoa que está do seu lado, não é com você que a palavra está falando, não. Então Paulo identificou, irmãos, na vida de Pedro e de alguns demais irmãos ali, judeus, Barnabé, algo que ele falou: opa, peraí, esse negócio está errado. E ele chega então diante de Pedro e fala para Pedro: como tu, sendo judeu, vive como gentio? E depois você quer fazer com que o gentio viva como judeu, e fez uma salada de fruta ali. O que acontece é que Paulo estava junto com os gentios, comendo, desfrutando ali de uma comunhão com os gentios, Pedro na verdade, porque o próprio Pedro, ele já tinha tido uma visão de Deus. O Senhor já tinha falado para ele que o que antes era só para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para os judeus, agora também se tornara para os gentios. E Pedro, ele tem uma visão então lá em Atos capítulo 4, se eu não estou enganado, ele vê um grande lençol, algo como que um grande lençol descendo do céu. E ele olha e ele vê que ele fala que vê vários animais, vários quadrúpedes descendo nesse lençol, e uma voz que diz para ele: Pedro, mata e come. E ele, como um judeu zeloso, que não comia nada imundo, bicho imundo, não comia porco, não comia essas coisas, ele fala: não, Senhor, de forma alguma, porque nunca entrou nada impuro na minha boca e eu não vou comer. E a voz diz para ele: Pedro, não chames de impuro que eu purifiquei. E o Senhor estava falando a respeito dos gentios, que outrora não era povo de Deus, mas agora, depois da vinda de Cristo Jesus, passou a ser povo de Deus. A voz estava falando, o Senhor estava falando dos gentios. E diga para a pessoa que está do seu lado: você é gentil, irmão, a menos que você seja judeu de nascimento. Então Paulo, ele identificou essa repreensão de Pedro, e ele diz que repreendeu Pedro face a face. Ei, Pedro é aquele homem que sacava da espada e cortava a orelha, irmão. Pedro é aquele sanguíneo hemorrágico que sempre era o primeiro a manifestar. Pedro é aquele que, quando eles estão lá no barco, está afundando e aparece algo como que um fantasma, né? Eles dizem que é fantasma, Jesus fala: não temas, sou eu. Pedro é o único que tem coragem de dizer: Senhor, se é tu, manda que eu vá contigo aí andar nas águas. Esse é Pedro. Pedro é aquele cara que sempre toma a frente das coisas. Pedro provavelmente falava muito alto, porque sanguíneo é assim. O João está por aí? O João está lá atrás. O João, às vezes, ele está falando um lado, se ele estiver falando aqui, você ouve ele lá na porta, lá na frente. Porque o sanguíneo às vezes tem esse temperamento, esse negócio. E é esse homem então que Paulo está enfrentando. É esse homem que Paulo está chamando de cantinho e fala assim: ó, bicho, tu está errado, viu? Quando os caras de Jerusalém não estavam aí, você estava comendo com os gentios. Agora que ele chegou, você saiu de perto do gentio, você está todo errado, você e a sua turma. E Barnabé está no meio dessa dissimulação, dessa hipocrisia. E eu vou falar para você, irmãos, conflitos, arenga, nós vamos enfrentar por toda a nossa vida. Agora a pergunta é: como que nós vamos resolver esses negócios? Ou nós não vamos resolver, nós vamos ficar aqui cultuando a Deus, um sentado lá na ponta, outro lá na ponta, olhando para a cara. Aliás, nem olha para a cara do irmão, né? E aí levanta a mão e diz: Senhor, eu te louvo, eu te adoro. E lá fora fala: e aí, o que nós vamos fazer? Diga para o irmão que está do seu lado: as arengas precisam acabar. Diga para ele assim: nós precisamos ser um no Senhor, como o Pai e o Filho é. Nós precisamos ser um, irmãos. Então entenda algo, filho. Hoje nós vamos considerar então a respeito dos conflitos. E nós sabemos que os conflitos, eles estão em todos os lugares, seja dentro da igreja, fora da igreja. Os conflitos acontecem. E às vezes acontece por coisa pouca, não é verdade?
Às vezes, aquelas pessoas que levam tudo para o lado pessoal, às vezes você dá bom dia, boa tarde, ela já vê de uma maneira ruim. Tem gente que é assim, irmão. Pode parecer exagero, mas não é não. Não é não. Sabe aquele camarada que você fala para ele, bom dia? Ele fala, se o dia for bom de tarde eu te conto. Isso é um arengueiro. Isso é o seu lunga da vida. Tem gente, irmão, que o seu lunga perde para eles. Então o nosso alvo aqui hoje, irmão, é falar a respeito de conflitos, sabe? E conflito ele existe, e ele existindo, não é uma questão assim, olha, será que eu vou passar por conflitos, sim ou não? Não é essa questão, você vai passar por conflitos. Você vai, às vezes achar alguém na sua casa, na sua célula, na sua família, no seu trabalho, alguém que está ali de uma maneira repreensível, ele está errado, o que você vai fazer? Você vai corrigir ele. Porque para corrigir está aqui nós quem corrige, né, irmãos? Agora, quando eu e você tivermos repreensível e a repreensão vir, o que nós vamos fazer? Não, de jeito maneira nenhum, não foi eu não, foi meu irmão. Acontece lá na sua casa, Ezequias? Lá na minha casa às vezes acontecia. Sumiu a mistura que minha mãe tinha deixado para o meu irmão pôr na marmita, e aí, se você achar quem era uma briga, irmão. Que eu não sei se você sabe, eu sou irmão mais novo, eu tenho 12 irmãos, comigo é 13. Meus pais eram baianos, então já viu, né? Não tinha TV na época, então é essa coisa que acontecia. Então eu sou mais novo e são 6 homens, 7 mulheres. Todos vivem para a glória de Deus, filho da mesma mãe, filho do mesmo pai. Então às vezes acontecia essas coisas, mas ninguém queria assumir a culpa. Agora, vê só, irmãos, o evangelho não dá para ser vivido assim. O evangelho, ou eu assumo as minhas culpas, ou eu reconheço que eu estou errado, ou eu não vou progredir, eu não vou avançar no evangelho, eu não vou a lugar nenhum, porque na verdade não é evangelho que eu estou vivendo, é qualquer outra coisa, menos evangelho. Evangelho é uma vida de cruz, evangelho é uma vida de eu assumir, não, eu estou errado mesmo nesse negócio. Sabe, eu fico olhando aqui para o que aconteceu entre Paulo e Pedro, e o bom disso, de você ver um conflito entre duas pessoas espirituais, é que o final desse negócio tem paz. Então Paulo e Pedro, eles tiveram esse tete a tete, eles tiveram esse acerto de contas, e não só Pedro, os demais que estavam lá. Mas no final nós vamos ver aqui que eles manteram o respeito um pelo outro. Nós vamos ver no final aqui Pedro elogiando a Paulo, dizendo a respeito de Paulo, chamando Paulo de irmão. Tem irmãos às vezes que eles entram nas arengas, nas contendas, e é perigoso ele falar, não é meu irmão, mas não. Na família, às vezes na família, não na igreja, na família lá, às vezes acontece. Você já viu gente falando assim, não, isso aí não é meu irmão, mas não. Esse não é meu pai, mas não. Não, a senhora não é minha mãe, mas não. Mas como que não é, meu Deus do céu? Fala como é que destransforma esse negócio. Né? Não dá mais. Mãe é mãe, pai é pai, irmão é irmão. E a arenga tem que ser resolvida em nome de Jesus. A arenga tem que ser resolvida, irmãos. Então eu quero falar a respeito disso com os irmãos. Nós vamos encontrar, irmãos, então conflito em casa, no trabalho, na igreja. E aí surgem algumas perguntas, irmãos. Como que você enxerga os conflitos então na sua vida? Porque o tema dessa palavra aqui é enxergando os conflitos com a lente da graça de Deus. Eu quero perguntar para você, como que você enxerga os conflitos? E como que você pretende resolver os conflitos? Porque entenda algo, irmãos, nós agora tratamos das nossas questões segundo o nosso estilo de vida. Nós tratamos agora das nossas questões segundo o nosso proceder de homem de Deus e de mulher de Deus. Olha, lá fora, antes de você se converter, você tratava as suas arengas de uma forma. Agora precisa mudar, filho. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou não, é da mesma forma ainda que você trata com os conflitos. Porque como que era lá fora que você queria tratar os seus conflitos? É nocaute, é peixeira, não é isso? Entendeu? Agora, como que você vai tratar a questão dos conflitos? Fica uma pergunta para nós. Pedro e Paulo, eles estão agora então no conflito público. E Pedro, ele se mostrou repreensível. E quando ele se mostra repreensível, Paulo vem afrontar ele, irmãos, para o bem da igreja e para o bem de ambos. Todo conflito que não é resolvido, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na igreja, aonde for, todo conflito que não é resolvido traz prejuízo. Essa é uma grande verdade, irmãos. Traz prejuízo. Então a pergunta é:
Os conflitos vão existir. Os conflitos vão acontecer. Nós somos um povo diferente, irmãos. Você tem 5 dedos na sua mão aí, alguns têm 6, é raro, mas você tem 5 dedos na sua mão aí e nenhum deles são igual ao outro. Você vê na sua célula, às vezes faça um teste na sua célula, inventa de fazer algum evento, alguma coisa, pergunta para eles: o que você acha melhor de fazer lanche? Ele fala: acho melhor fazer pão com salsichinha. O outro fala: não, acho que é melhor um bolo. O outro fala: não, acho que uma torta era melhor. Tem uns que já começa a engrossar o chumbo, né? Não, acho que se a gente fizer um cuscuz com charque, né? Não, o outro não, vamos fazer uma feijoada. E aí, se você deixar, vai longe. Mas você vê, nós somos diferentes. O que vai resultar essa nossa diferença, irmãos? Vai resultar em aflito, em contrito. E nós precisamos ser maduros o suficiente para resolver essas questões. Se você perguntar para os irmãos da sua qual que é a sua cor preferida, alguns vão falar amarelo. Não, amarelo não gosto de amarelo. Não, azul, eu acho que o verde. O que nós vamos fazer nesse negócio? Alguém tem que subir na cruz. Alguém que não gosta de verde tem que achar que o verde uma hora é bonito. Alguém que não gosta de bolo vai ter que comer bolo, filho. Ou então você vai dar todo mundo comendo na cela e você fazendo bico lá, que nem aquelas crianças de 3, 4 aninhos que o irmão dele tomou o pirulito. Sabe, irmãos, nós precisamos avançar como igreja. Nós precisamos avançar como cristãos. Nós precisamos avançar na área do conflito. Então, Paulo, quando ele vai confrontar Pedro, irmãos, ele não vai por outra coisa a não ser para resolver uma questão da igreja. A questão da igreja que estava ali pronta para avançar, pronta para crescer. Então os conflitos, eles existem, vão existir e eles precisam ser resolvidos, amém, irmãos? Então diga para o irmão que está do seu lado: nós precisamos resolver os nossos conflitos. Tem alguém casado aí? Eu coloquei você, não é? Ei, se tem um homem casado aqui, você falou para sua mulher: nós precisamos resolver os conflitos. Quando você chegar em André, quando você chegar em casa, filha, talvez ela não lembre nada desse culto, mas ela vai lembrar: você falou o quê aquela hora? A gente precisa resolver o conflito? Vamos para a DR então. Discutir a relação. Agora entenda algo, irmãos: os conflitos precisam ser resolvidos. E deixa eu falar para você, filho, não vai descer um anjo do céu com asa, auréola. Deus não vai descer. Às vezes, para resolver o conflito, o que vai ter que fazer? Você vai ter que sentar com o ofendido da história. Se você é o ofendido, se você é o ofensor, você vai ter que sentar com toda a sua calma, com toda a sua paciência, com todo o seu amor, com toda a sua humildade, com toda a sua temperança, com todos os frutos do Espírito que está aí em você. Você vai ter que sentar e conversar com ele, não mais como era antes. Não pronto para dar um soco nele, não pronto para pegar a garrucha e dar o tiro. Não, agora para conversar como homem, mulher de Deus, para falar para ele: olha assim, irmão, eu errei. Ou então para falar para ele a sua parte da questão: olha, eu acho que o irmão está errando a respeito disso. Aí você fala: mas eu não tenho essas coisas que você falou. Eu não tenho mansidão, eu não tenho temperança, eu não tenho domínio próprio. Olha, irmão, vou te falar para você: se você não tem essas coisas, a cruz te basta. Suba na cruz. Suba na cruz. E eu não estou aqui te oferecendo a cruz sem antes eu subir nela, porque diariamente quem é casado sabe o que eu estou falando. Nós temos que subir na cruz. Porque casamento, eu vou falar para vocês que é solteiro, casamento é algo maravilhoso. Casem mesmo, ao seu tempo, casem, mas prepare a cruz. As lágrimas vão rolar. Mas obreiro, é lágrima de alegria, às vezes. Tem que ter cruz, irmãos. Tem que ter cruz. Olha, esse conflito entre Paulo e Pedro, então, ele teve um desfecho feliz. E é isso que me alegra em falar a respeito de conflito quando eu estou falando para gente de Deus. Porque os conflitos da sua vida têm que ser resolvidos, tem que acabar em paz. Paulo e Pedro, olha, irmão, eu vou falar para você. Paulo, ele era até um pouco ainda questionado a respeito do apostolado dele. Alguns tinham dúvida a respeito de Paulo. Paulo era um homem que até um tempo atrás matava os crentes. E Pedro, por alguns até hoje, é
considerado a autoridade máxima da igreja, aquele que tem palavra assim quase que como palavra infalível da Bíblia. E só que Paulo está lá confrontando esse homem. Mesmo diante de toda a autoridade que ele tinha, mesmo diante da postura dele, da posição dele diante da igreja, ele se achou repreensível. Isso nos ensina algo, que não importa o que nós sejamos, não importa se é pastor, se é líder, se é bispo, se é obreiro, se é apóstolo, se é apostila, você pode errar. Uma hora você pode errar, e quando você errar, até quando você vai dizer que não errou? Já pensou se Pedrão fosse insistir? Não, Paulo, isso que você está falando não procede. Não é Barnabé? Barnabé falava, não procede. Estou com Pedro mesmo, ele puxa da espada. E os demais judeus, não, já pensou que ia dar? Mas esse conflito, ele chegou em uma posição de paz e resolveu a questão da igreja. A igreja pôde avançar e pregar o evangelho, porque tinha alguém que se achava repreensível, e quando a repreensão veio, esse alguém não agiu como criança age. Não, foi ele que começou. Não é verdade. Não, provavelmente Pedro teve que assumir diante dos demais cristãos, de muita gente, porque esse negócio acontece em público. Porque Pedro, ele estava errando de uma maneira pública, então Paulo vem corrigir de uma maneira pública. Pedro, ele teve que reconhecer então. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui com você, em primeiro lugar, irmãos, entendemos que enxergar os conflitos pela ótica da graça faz nos entender então que o conflito é uma evidência de que a vida está presente. Gálatas capítulo 2, vamos ler de novo o verso 11. Abre comigo a sua Bíblia, se você fechou. Se ainda está aberta, Gálatas capítulo 2, o verso de número 11. Ele diz: quando porém Cefas veio a Antioquia, eu resisti a ele face a face, porque ele se tornara repreensível. Olha só, irmãos, o conflito, ele é uma evidência então de que a vida está presente. Nesse texto nós vemos o episódio que Paulo ele vai bater de frente com Pedro. Ele fala, eu tive que resistir Cefas face a face, porque ele era repreensível. Os dois eram homens de Deus, os dois eram apóstolos de Jesus Cristo, mas o fato é, aconteceu um conflito, aconteceu alguém tomar uma atitude repreensível e alguém notar essa atitude e ir repreender. E agora, o que é que se faz nesse negócio? Como que lidar agora com essa situação? Agora, os conflitos, eles nos traz até uma noção boa, porque aonde há conflito, existe vida. Aonde há conflito é um sinal de que há vida. Por exemplo, se no seu casamento tem conflito, glória a Deus, há vida. Há vida, né? Existem algumas pessoas, irmãos, que elas pensam que em um relacionamento saudável jamais pode existir algum tipo de conflito. Isso está errado. Isso está errado. Relacionamentos sadios vão acontecer conflito. Isso é fato. Quando você conversa com uma pessoa e fala assim, aí você pergunta para ela, você e seu marido, vocês brigam? Não, a gente nunca briga. Liga a anteninha, irmão, liga a anteninha. Porque um relacionamento sadio, irmão, entenda algo, ele tem sim conflito. Eu não vou falar quem é não, pastor, mas esses dias um irmão me mandou uma mensagem falando assim, eu não vou falar quem é não. Ele mandou uma mensagem falando assim, Breno Wilson, eu não vou no curso de CTL, não. Aí ele colocou assim, por motivo de mulher brava, um negócio assim, falou. Eu falei, eita. Aí eu falei para ele assim, irmão, eu sei bem o que você está falando, fique em paz, fique em paz. Aí você pensa que a coisa está boa, né? Daqui a pouco ela me mandou uma mensagem. Ela falou, não é bem assim não, viu, Breno Wilson? É que aconteceu uns negócios aqui e tal, meu irmão, fica tranquilo, fica tranquilo. E eu falo, esse relacionamento está sadio, tem vida. Quando há conflito, irmão, tem vida. Agora, se você lá no seu casamento está tudo um mar de rosa, tudo na calmaria, ei, deixa eu te falar, toma cuidado. Então, muitas pessoas pensam que nos relacionamentos saudáveis não pode existir nenhum tipo de conflito, e aí acaba evitando, às vezes, as divergências. E aí sim mora o perigo. Aí sim
mora o perigo. Porque isso sim pode ser prejudicial para o relacionamento. O evitar as convergências pode ser prejudicial. Porque, às vezes, por essas visões diferentes que nós temos, esses gostos, essas coisas, opiniões diferentes, elas precisam ser discutidas, elas precisam ser conversadas. E evitar isso, para às vezes ter uma paz assim, às vezes não é legal. Porque essa paz vai parar em cima de uma vontade absoluta de um, ou de uma vontade absoluta do outro. Então é melhor ter uma divergênciazinha e um falar assim: olha, eu não gosto que deixe a toalha molhada em cima da cama. Aí o outro fala: poxa, mas eu sempre fiz assim. Então vamos conversar, vamos tentar melhorar esse negócio. Porque a mulher, se ela não gosta desse negócio, e ela fala assim: não, casamento não pode ter briga. Então meu marido deixa, eu não gosto, mas não vou falar nada. Ela vai ser feliz? Toda vez que ela for pegar aquela toalha, ela pode lembrar da mãe dele. Você está entendendo? Então assim, não é bom evitar divergência. Divergência às vezes vai ter, irmãos. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Então às vezes nós vamos ter que ter um tete a tete. Qual o problema nisso? Qual o problema nisso? Se nós aprendemos o amor, qual o problema nisso? Se nós aprendemos que nós somos cristãos, que nós temos que amar, que nós temos que perdoar, não há problema em haver convergência. Quando haver conflito, convergência, a única coisa que nós temos que fazer é sentar como dois homens de Deus, como duas mulheres de Deus, como um homem e uma mulher de Deus, e conversar, horas bolas, e falar: olha, eu não gostei disso, olha, eu achei que isso é errado. Você achou que isso é errado? Por que você achou que isso é errado? E expor ali as ideias. Independente da conversa, não faltar o respeito, não faltar o amor. E isso, irmão, não pensa que você fica, às vezes você fica aprendendo falando assim: ixi, ele é expert nisso. Não, viu? Eu estou aprendendo esse negócio também. Agora, é como eu falei a respeito da palavra que eu ministrei outro dia, que é a respeito de sabedoria, né? Às vezes você é intimado assim a não falar: meu Deus, o que eu vou falar de sabedoria, né? Mas nós temos que falar, porque há direções a respeito de sabedoria, há direções a respeito de resolver conflito, de amor, de perdão, na palavra de Deus. E se nós não falarmos desse negócio, o que vai ser? Então nós temos que falar, irmãos. Nós temos que falar. Então, essa questão de todo relacionamento saudável não ter conflito, isso não é uma verdade. Os conflitos, eles vão indicar, irmão, que há vida aí no relacionamento. Se a igreja está tendo conflito, se o discipulado está tendo conflito, se a célula está tendo conflito, bom sinal, tem vida ali, não é algo morto, bom sinal. Agora, melhor sinal vai ser resolver uma maneira cristã, uma maneira poderada no falar, comedido no falar, sem faltar respeito. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Diga aí um amém. Amém. Porque entenda algo, irmão, existe uma lei do mover, e isso é fato. Se aonde há o conflito significa que tem vida, tudo que tem vida então se move. Isso é fato, isso é verdade. E tudo que se move, por sua vez, produz tensão. Onde há relacionamento vivo, no casamento, na igreja, no discipulado, há vida. E onde há vida, há movimento. E onde há movimento, há tensão. Então a igreja, por exemplo, ela não é uma organização morta. Nós só organizamos aqui as coisas, o culto é tal horário, pega a pastinha, entrega relatório. Não, a igreja não é essa organização morta. A igreja, ela é um organismo vivo. E sendo um organismo vivo, ela está em movimento. E tudo que está em movimento gera tensão. E às vezes o negócio fica tenso mesmo. Não é, Cícero? Às vezes a coisa fica tensa. E aí, irmãos, o que nós vamos fazer? Sabe, é importante entender que acerca dos relacionamentos diversos, melhor seria, nós não nos preocuparmos com os conflitos, mas com aquela aparente calmaria, que às vezes esconde um monte de corrupção, de lixo por baixo dela. Então quando há conflito, glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso, glória a Deus pelos conflitos. Agora vamos sentar e vamos resolver esse negócio em nome de Jesus. Tudo que se move também produz calor. Calor. Os irmãos provavelmente já viram às vezes algum carro parado no acostamento, ou aí por aqui mesmo, naquela fumaça do motor. Alguém já viu? Aqui? Aleluia. Tudo que se move produz então calor. O motor então estava ali engrenado, fazendo o seu trabalho, e chega algum momento que aquele motor ferve. Então às vezes, deixa eu te falar, lá no seu casamento o motor vai ferver. Às vezes aqui na igreja o motor vai ferver, Raul.
Às vezes lá no seu trabalho o motor vai ferver lá, vai fumaçar o negócio, o calor vai aquecer. E aí, irmãos, o que nós vamos fazer? O conflito, abre aspas, ele é algo normal. Agora, a maneira como nós vamos resolver o conflito é que nós devemos ver. Temos que resolver o conflito, irmão, como homens e mulheres de Deus. Então existe o calor da fricção, aquele negócio de o motor está funcionando, as peças estão tudo funcionando, e tudo que está em movimento tem a tendência também de parar, por isso que tem que ser cuidado, tem que ser... Mas uma hora o motor ferve. Uma hora o motor ferve. Os jovens aí, de vez em quando o motor não ferve lá com a sua mãe, não sai fumaça? Conflito. E aí, o que fazer? Temos que aprender a resolver os conflitos. Tudo que se move então, irmãos, produz calor. Sabe, irmão, entenda algo. Somente alguém que olha os conflitos pela ótica da graça, ele vai ver uma oportunidade nos conflitos de crescer. Porque o conflito dá essa oportunidade. Um casamento, irmão, ele acontece muito isso. Muito isso. Tem muitos conflitos no casamento que o seu casamento ele vai ser melhor depois desse conflito. Enquanto ele não passar no conflito, ele não vai atingir aquele ápice maior. E em várias áreas da vida é assim. Então por isso que não é boa coisa nós ficarmos evitando os conflitos, as convergências. Esse negócio tem que acontecer para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Então relacionamento saudável, diga para a pessoa que está do seu lado, tem conflito sim. Sabe, outra coisa perigosa é que, como nós estamos falando de algo vivo, de algo que se movimenta, produz calor, tensão, tudo que se move também, irmão, é uma grande verdade, acaba se desgastando. Tudo que se move acaba se desgastando. Geralmente tem que se trocar pneu de carro, pneu de moto. Às vezes você olha para o seu chinelo e você consegue ver como que é a sua pisada, né? Tem pessoas que só aqui no final, né? Tem pessoas que é aqui na frente. Está em movimento, está desgastando. Relacionamento, irmão, também acontece esse tipo de coisa. Contra os desgastes, o perdão é fundamental. Contra o desgaste, o amor precisa triunfar, irmãos. Precisa triunfar. Nós precisamos viver uma vida da igreja, irmãos. Entenda algo. Uma vida de uma igreja sadia. Então, sempre que houver conflito no casamento, na célula, no discipulado, qualquer ambiente, irmãos, entenda, o conflito está acontecendo porque ainda há vida naquele lugar. Alguma coisa está em movimento, está acontecendo algo. Agora, o conflito em si só, ele é perigoso. Por isso precisa ser resolvido, e a melhor maneira possível, amém, irmãos? O segundo ponto que eu quero falar com os irmãos aqui, pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está disposto a resolver os conflitos? Vê aí a resposta dela. O marido dessa vez falou: estou disposto não. Segundo lugar, nós entendemos então, irmãos, que nós devemos identificar a origem do conflito. Leia comigo aí o verso de número 12, Gálatas 2:12. Segundo ponto, então, nós devemos identificar a origem do conflito, aonde começou, de onde veio, de onde partiu esse negócio. Foi isso que Paulo fez aqui quando ele confronta Pedro. No verso 12, a palavra diz: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro então comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Então entenda algo, precisa ver então a origem do conflito, de onde nasceu esse negócio, de onde partiu essa questão. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele fala que quando ele olhou e ele viu que Pedro comia com o pessoal que era gentil, que até então para o judeu ele não podia, ele nem falava com o gentil, do que mais parar para comer com o gentil, com a mulher, então piorou. Paulo está aqui identificando a origem do problema, a origem. Então a segunda coisa, nós devemos identificar a origem do conflito. Houve uma mudança de comportamento em Pedro. Pedro estava se
de uma postura de um certo modo. Quando chegou o pessoal da elite de Jerusalém, o pessoal judeus, mesmo que Pedro já tinha recebido palavra de Deus, visão de Deus, mesmo que ele, Pedro, foi o primeiro a pregar para os gentios lá na casa de Cornélio, ele teve medo. Ele teve medo, o texto diz que ele temeu os da circuncisão, e ele acabou assim se afastando dos irmãos gentios e fazendo algo reprovável diante de Deus, diante dos homens. E agora não interessa quem é Pedro, não interessa o título que Pedro tem, se ele é diácono, se ele é presbítero, não interessa, é repreensível, tem que ser tratado. E se é repreensível, tem que assumir o erro. Não, eu errei mesmo. Coisa difícil assumir o erro, né, irmãos? Falando assim é tão fácil. Mas se eu e você não aprender a assumir os nossos erros, enquanto nós não aprendermos a assumir os nossos erros, nós ainda não somos maduros na fé. Nós ainda não somos adultos na fé. Enquanto nós continuarmos jogando a culpa para o outro, nós não aprendemos ainda o que é o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Tem algumas pessoas que erram com você, aí em vez dele vir pedir perdão, ele pede o quê? Desculpa. E até quando você pede desculpa, presta atenção na palavra, desculpa, ou seja, eu não tenho culpa, desculpa. Eu estou disposto, eu estou indisposto. Eu tenho culpa, desculpa, eu não tenho culpa. Até nisso. Então aprenda, quando você errar com essa pessoinha maravilhosa que está do seu lado, não diga mais desculpa. Você está falando que você não tem culpa. Diga para ela assim, me perdoa. Quer fazer um teste aí? Vai lá. Os irmãos casados vão pegar na saída hoje. Então, os conflitos, entendam, vão acontecer, irmãos. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens iam odiar uns aos outros, ofender uns aos outros. E eita, povo ofendido somos nós, né? E quanto mais ofendido você é, mais menino você mostra que é. Quanto mais ofendido você é, mais melindroso você é. Porque tem pessoas que se ofendem com tudo, irmãos. Tem um certo temperamento que é o melancólico, né? O melancólico é aquele choroso. E tudo que você fala... A minha esposa, ela tem 2 temperamentos, né? Ela falou, não fala de mim hoje não. Vocês vêem ela sentadinha ali com aquela cara de cordeiro? Manso e humilde de coração. Eu conheço, sei lá em casa. É uma bênção, minha esposa. Então assim, ela tem esses 2 temperamentos. Às vezes ela é bem sanguínea mesmo. Pode não parecer. E as aparências enganam. Então assim, ela é bem sanguínea. E nós tivemos muito problema no início do nosso casamento. Nós vamos agora, nesse ano, fazer 4 anos de casado. Estamos no início ainda. Mas 1 ano, 2 anos, irmão, é difícil demais. Quem é casado aí, acho que concorda comigo. E quem não casou, que Deus te abençoe nesse período. É difícil demais, irmão. É difícil demais. Então assim, ela tem esse temperamento assim, meio sanguíneo, mas depois do sanguíneo dela vem logo o melancólico na frente. Então no início do nosso casamento, eu não tenho vergonha de nenhuma dizer para você que nós tivemos muito problema, muita discussão, sabe? E ela com esse temperamento sanguíneo, então ela alterava a voz, e eu alterava também. Quando eu alterava, então ela vinha parecendo um leão. Quando eu alterava a voz, E quando envolve lágrima, o negócio fica complicado, né? Você maneira, meu Deus, o que eu fiz? Comecei a conversar com ela, falei, filha, você toma cuidado, porque de leão você se torna a manteiga derretida, e não dá. Então assim, quer ficar bravo, então vamos ficar tete a tete nesse negócio aqui. Não dá nem tempo, rapaz. Quando eu vou ficar bravo, ela desmonta. Então assim, a questão dos conflitos vai acontecer, irmão. E enquanto nós não aprendermos a reconhecer os nossos erros, e na origem do conflito, e às vezes a origem do conflito, duro que às vezes a origem do conflito sou eu e é você.
E aí o que fazer quando a origem do conflito sou eu e é você? O que nós vamos fazer? Nós vamos precisar assumir esse negócio. Sabe, Pedro retrocedeu diante de algo que ele já tinha até entendimento. Ele foi o primeiro a pregar para os gentios, irmãos. E agora ele estava fazendo isso que Paulo chamou de dissimulação. Paulo chamou de fingimento. Paulo chamou de hipocrisia. Quando os judeus não estavam aqui, você estava comendo com os gentios, né? Aí os judeus chegam, você deixa de comer com os gentios por causa dos judeus. Paulo falou para ele, olha, você é reprovável. E muito provavelmente houve da parte de Pedro um confessar de culpas. O que às vezes não há da nossa parte, houve de Pedro. Então essa palavra aqui é para nos ensinar e nos desafiar, irmãos, a respeito disso, amém? Nós podemos dizer que um erro de Pedro também foi querer agradar a todos. Esse foi um erro de Pedro. Uma coisa, irmãos, que o pastor Rafael falou aqui esses dias, e é verdade, sabe, você não pode querer agradar todo mundo, que não vai dar certo esse negócio. Seria bom se nós conseguirmos, mas não vai dar para agradar todo mundo, irmãos. Então assim, nós precisamos ter posicionamento firme, nós precisamos ter assim, posicionamentos claros, convictos a respeito da nossa vida, coisas necessárias. E às vezes só em tomar essas posições, você já vai estar desagradando algumas pessoas, você já vai estar desagradando determinado tipo de gente. E aí? Um erro de Pedro aqui foi o que? Não, os judeus não estão, eu vou lá agradar os gentios. E o judeu chegou, aí agora, meu Deus do céu, e aí eu vou agradar os judeus. Ele estava tentando agradar todo mundo. Nós não vamos agradar todo mundo. Você já ouviu 1 bilhão de vezes que nem Jesus agradou todo mundo? E é fato que nós não vamos agradar todo mundo. Um homem chamado John Kennedy, ele disse assim: a receita do sucesso eu não tenho, mas a receita do fracasso é tentar agradar a todos. Não dá para tentar agradar a todos. Talvez algum dos irmãos aqui não se agrada comigo. Isso é possível. E eu vou falar para você, eu te entendo. Eu te entendo se você não se agrada de mim, né? Agora, você precisa me amar, eu preciso te amar, nós precisamos nos respeitar, nós vamos viver a vida da igreja, nós vamos ser irmãos, nós vamos morar no mesmo céu, não vai ter um céu para mim e um céu para você. Nós vamos estar lá. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Abre comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Tentar agradar a todos, irmãos, é a receita do fracasso. Romanos 12, capítulo 12, versículo de número 16. 12, 16, para nós avançarmos, a palavra de Deus segue dizendo: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos, nem torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E o 18 diz assim: se possível, quanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Sabe, irmãos, é isso que a palavra de Deus vem dizer para nós. Ele fala para nós termos um mesmo sentimento uns para com os outros, para nós procurar as coisas que são humildes. E entenda algo, irmãos, a Bíblia ela dá muitas instruções a respeito disso, é que às vezes nós negligenciamos. A Bíblia fala: não tornai mal com mal, mas meu Deus do céu, às vezes é essa a minha vontade. A Bíblia fala: não paguei o mal com o mal. Mas o que você faz quando certas determinadas coisas acontecem na sua vida? Qual que é a vontade que você tem? É de pagar o mal com o bem? Não é. Então, se você ficar esperando a vontade de pagar o mal com o bem, esse negócio não vai acontecer. Então eu tenho que lutar contra essa natureza que está dentro de mim agora. E se alguém me faz o mal, eu quero fazer o mal a ele, mas não é isso que a palavra de Deus ensinou. Então às vezes os conflitos, às vezes as arengas da vida, às vezes é coisa pequena e às vezes é coisas desse nível.
O camarada me tratou mal, o que eu faço? E se você tratar ele bem, muita gente chama de bobo. Então o que você faz, meu Deus do céu? Você prefere ficar com a posição, com a opinião do povo ou com a opinião de Deus? Eu prefiro ficar com a opinião de Deus. E entenda algo, sempre que você tomar a tua cruz, sempre que você for para a cruz, sempre que alguém te tratar mal e você tratar ele bem, sempre vai ter alguém para dizer assim, mas tu é bobo, viu? Ô bicho besta. Mas entenda, irmãos, você está sendo reprovado diante dos homens, mas aprovado diante de Deus. Então nós precisamos tomar a nossa cruz. E para encerrar, irmãos, em terceiro lugar, quando nós enxergamos os conflitos com a lente da graça, nós sempre buscamos a solução. Amém? Paulo reconhecia que Pedro era um apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, volta aí no livro de Gálatas, por gentileza. O mesmo texto que nós lemos. Gálatas agora capítulo 1. E eu já estou encerrando. Gálatas capítulo 1, verso 17, a palavra de Deus diz da seguinte maneira, irmãos. Gálatas 1, 17. Paulo está relatando aqui a subida. Aliás, ele fala, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo ele reconhecia que Pedro era um apóstolo. Em Gálatas 1:9, Paulo vai reconhecer que Pedro era coluna da igreja. Ele fala a respeito de Pedro, de Tiago e de outros. Ele fala que eram colunas da igreja. Então isso não impediu mesmo assim de Paulo confrontar Pedro, porque Pedro se achou repreensível, e resolver essa questão para a igreja continuar avançando da forma que ela teria que avançar. Eu volto a falar, e talvez você não guarde muita coisa do que eu falei, mas guarde pelo menos isso: aonde há conflito não resolvido, há prejuízo, seja para o seu casamento, seja para a sua célula, seja para o seu trabalho. Aonde há conflito não resolvido, há prejuízo, há atraso. A questão então, irmãos, não é se nós enfrentaremos ou não os conflitos. A questão é como nós podemos usar a lente da graça de Deus para olhar para esses conflitos e para enxergar nesses conflitos uma opção, assim, uma saída para crescimento, para avanço. Eu vou falar para você, pode parecer que não, mas isso acontece. Talvez você esteja enfrentando algum tipo de conflito hoje na sua vida, talvez no seu casamento, talvez relacionamento, trabalho, escola, igreja. Talvez você está enfrentando. É muito provável que alguns aqui estejam enfrentando. Tem gente, por exemplo, que eu conversei aqui, que eu sei que está enfrentando conflito. Agora é muito provável que além desses que eu conversei, tem mais um bocado. Inclusive eu estou enfrentando alguns conflitos. A pergunta é, como que nós vamos resolver esse negócio? A pergunta é se nós vamos ser crentes também na hora de resolver os conflitos. Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Amém, irmãos? Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você se levantasse, baixasse a sua cabeça. Os conflitos, querido, nós vamos resolver. Eu falei para você que a respeito de Paulo e Pedro, o conflito foi resolvido. E esses homens, eles encerraram a vida resolvidos os seus problemas. Eu quero ler um texto ainda, você em pé, pode ficar de pé. 2 Pedro capítulo 3, o verso 15. Pedro está dizendo: e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus, como igualmente, olha como ele fala a respeito de Paulo, irmão. Olha como ele fala a respeito daquele que o confrontou. Pedro está falando assim, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Esse que chegou diante de Pedro e repreendeu Pedro e falou: Pedro, você está errado, esse negócio tem que mudar. Pedro tinha tudo para ficar bicudo. Pedro tinha tudo para nunca mais ir na casa de Paulo. Pedro tinha tudo para falar assim: eu não quero mais estar onde Paulo está. Pedro tinha tudo para falar isso. Mas Pedro aqui está falando assim para os irmãos: olha, o nosso amado irmão
Paulo vos escreveu, e ele atesta que a escritura de Paulo, então, é a escritura infalível, é palavra de Deus, e ele fala a respeito desse homem. A minha oração é para que eu e você consigamos nos referir às pessoas que Deus vai usar para nos confrontar, para apontar o nosso erro dessa forma. O amado irmão fulano de tal, o amado irmão que puxou minha orelha, o amado irmão que falou que eu estava errado, o amado irmão. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? Amém. Isso é vontade de Deus, irmãos. Isso é vontade do Espírito Santo. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento.